A família Vargas, tanto os irmãos, o casamento é complicado com Dona Darcy, os filhos. Como você vê Getúlio na intimidade, essa relação poder fora e poder dentro ali? O Getúlio, os próprios filhos que escreveram sobre ele colocam sempre como um pai muito disciplinador, né? Um pai muito agradável, muito amável, mas também muito disciplinador. Por trás daquela máscara sorridente e bonachona, era um homem profundamente doído e sofrido, um homem profundamente melancólico e por vezes até, né, sombrio, né? O seu casamento, logicamente, parece ter sido, tudo indica, né? As cartas indicam que depois daquele fogo juvenil ali, dos primeiros momentos, foi um casamento de conveniência, né, familiar, né? E é um casamento que logo se esgarça no sentido da afetividade, da intimidade do casal. Tanto é que o Getúlio vai, né, ter uma série de amantes ao longo da história, e uma delas, a maior de todas, né, a preferida, a bem amada, né, a Aimée, né, é responsável também por uma das grandes dores do Getúlio, né? Quando ela parte, quando ela vai embora, né, as anotações de Getúlio são muito claras do impacto, né, que aquilo provocou na sua vida, inclusive, né, do ponto de vista físico, né? A dor da perda foi tão violenta, né, que ele somatizou isso e passa a sofrer, né, bastante de uma série de males do corpo, começa a ficar se sentindo velho, começa a se sentir doente, e a partida da Aimée coincide com um momento mais ou menos próximo da perda do filho caçula, o Getulinho, que é também um baque, né, um golpe profundo para o Getúlio naquele instante, né? Ele perde a mulher que ama e o filho caçula, né? Então essas duas dores vão afetá-lo profundamente, né? Isso fica muito claro naquilo que ele deixou registrado. E a Alzira, né, contou isso, né, para um colega jornalista, o Fernando Moraes, falando exatamente do quanto a dor, né, da perda do filho incomodou o Getúlio. Ela conta nessa entrevista que deu ao Fernando que no dia do velório o Getúlio pede para que todas as pessoas saiam ali, para ele ficar sós no último instante com o filho, né? A porta é fechada, a Alzira fica do lado de fora, só ele arrasta uma cadeira, põe do lado do caixão do filho, fica olhando lá imóvel, né, para a face do filho. 10, 15 minutos depois a Alzira entra e abre a porta, vê que ele continua lá na mesma posição, ela fecha novamente, né? Mais alguns 10, 15 minutos depois ela resolve entrar, ele estava imóvel na mesma posição, e ela passa a mão nas costas dele e diz: patrão, ela chamava o pai de patrão, né? Patrão, está na hora dele ir embora, né? E o Getúlio teria dito para ela, então, que algo do tipo: eu me recuso a acreditar, né, que toda a vivacidade, o caráter, o sorriso desse menino morreu junto com essa carne, né? E aí a Alzira, né, faz o comentário dizendo que foi a primeira vez que aquele homem, sempre tão reservado em relação aos seus pensamentos mais íntimos, um homem que era declaradamente um agnóstico, né, manifesta um primeiro sintoma de que aquele materialismo que ele abraçara não mais dava conta, né, daquela demanda pessoal, daquela dor interna que ele estava sentindo naquele momento, né? Eu acho que é um momento muito revelador, assim, da personalidade do Getúlio, né? Você diria que ela quem realmente conhecia o Getúlio de fato? Eu acho que foi a pessoa que se aproximou mais do Getúlio, né? Em quem mais ele confiou, né? E a Alzira ganhou na faculdade, inclusive, o apelido de Gegeia, né? Que era a filha do GG, né? Era a versão de saias do Getúlio, né? E tanto era a pessoa de maior confiança dele, que foi, né, que a pessoa a quem ele entregou o seu acervo, né, o seu arquivo pessoal, ela que organizou, que começou a organizar esse acervo, porque ele guardava tudo, ele tinha esse senso da posteridade, né, ele tinha esse senso da história, ele guardava todos os documentos. Então, mesmo anotações de borrão, sabe, que ele rascunhava ali às pressas, tal, ele incorporava o seu acervo, e depois, né, a Alzira organizou primeiro de uma forma
ainda primária, rudimentar, e que depois o CPDOC, né, organizou de forma mais científica e disponibilizou para os pesquisadores. Um homem que inclusive utilizou a religião, né, como instrumento político, né? Um homem que no seu discurso de formatura dizia que o cristianismo era uma das causas maiores do atraso da humanidade, né? Quando chega ao poder, ele estabelece uma relação de cumplicidade com o clero, né, e faz do clero seu instrumento político, né, porque ele percebia que num país absolutamente de maioria católica, né, ele teria que ficar de bem com a igreja, né? E a igreja compactua também com a ditadura. Né? Então ele estabelece ali uma parceria muito firme, principalmente com Dom Sebastião Leme, né, o cardeal do Rio de Janeiro na época. E mesmo no diário, de vez em quando, eles dão exatamente. Umas confissões Isso é interessante também. Isso eu confesso a você que me surpreendeu, né, ao longo da leitura dos diários, ao longo da leitura das cartas do Getúlio, como aquele agnóstico lá de trás, da juventude, da mocidade, começa primeiro a citar Deus quase como frases feitas, como, se Deus quiser, Deus vai querer, se Deus, sabe, se Deus desejar, queira Deus. E depois essa incidência começa a acontecer como se fosse realmente mais do que uma frase feita, mais do que uma frase construída, mas com um certo sentimento ali. Tem um determinado momento que o governo está em crise, é Sexta-feira Santa, né? E aí ele passa uma procissão em frente ao catete, e ele diz, poxa, Jesus não é para servir como um exemplo do derrotado, do que foi crucificado, tal, mas é a sinalização da esperança, do que ressuscita. Disse, poxa, mas esse não é o agnóstico, esse não é o ateu, esse não é o positivista.